Adventista do sétimo dia é uma seita? Mais uma vez, o professor Leandro Quadros, apologista adventista, fez um vídeo, na verdade estava em uma igreja e ele já fez outros vídeos, vários outros vídeos sobre esse assunto, e ele insiste sempre numa tecla, a seguinte: a igreja adventista não pode ser considerada uma seita porque ela possui em seu corpo doutrinário os pontos cardeais da fé cristã ortodoxa. Embora eles dizem isso, há muita coisa a ser avaliada em torno dessas afirmações de que eles possuem as crenças ortodoxas do cristianismo. Por exemplo, todos sabemos que a doutrina da Trindade demorou muito tempo para ser incluída no corpo doutrinário. Há dúvidas sobre as definições trinitarianas antigas e recentes. Segundo ponto, eles negam a inerrância bíblica, embora dizem crer na suficiência, no somente as escrituras, mas por causa de Ellen White, que tinha muitos erros em seus escritos, e ainda assim eles a mantêm como uma profetisa, então ao invés de reconhecer os erros da profetisa deles, eles também dizem que a Bíblia possui alguns erros. Outro aspecto é a doutrina do juízo investigativo, que dizem eles é a marca, né, da igreja remanescente, tanto ter essa doutrina como a própria presença da crença de Ellen White. A ideia de que no tempo do fim o selo da salvação será o sábado, embora eles dizem que acreditam, confessam e defendem a doutrina da salvação pela graça. Então, há ainda assim, em torno das doutrinas cardeais, algumas roupagens complicadíssimas, se não autoexcludentes para aquilo que eles dizem crer a respeito dessas crenças principais. Mas eu quero chamar a atenção a uma outra faceta dessa defesa do Leandro Quadros. Ele aqui, por exemplo, diz o seguinte nesse vídeo no canal dele: como responder quando chamam a igreja adventista de seita. Então ele diz o seguinte: quer dizer um grupo diferente dos demais. Em relação às nossas doutrinas distintivas, nós realmente somos um grupo diferente dos demais cristãos, porque nós cremos no dom profético de Ellen White, cremos na doutrina do santuário no juízo pré-advento, cremos na mortalidade da alma, tá? Não cremos no tormento eterno, cremos na reforma de saúde. Então, existem algumas doutrinas distintivas nossas, que são aceitas por outros cristãos também. Só deixar essa observação. Então, olha só que interessante, né? Ele está dizendo que possui algumas crenças distintivas e não podem ser considerados seitas, ou uma seita, aliás, por essas crenças distintivas. Agora, detalhe: por que é que a igreja adventista oficialmente considera as demais denominações cristãs, evangélicas, protestantes como Babilônia? Qual é a razão? Se as outras igrejas possuem as crenças cardeais da fé cristã que eles dizem sustentar, por que é que eles chamam outras denominações que possuem essas crenças essenciais de Babilônia ou de seita? Porque não possuem as crenças da igreja adventista. Então, olha só os dois pesos e duas medidas. O adventista: eu não pertenço a uma seita porque a minha igreja possui as crenças essenciais do cristianismo ortodoxo. Mas vocês constituem Babilônia porque vocês não creem nas crenças distintivas adventistas, apesar de terem as crenças ortodoxas do cristianismo. Notaram? Dois pesos, duas medidas. Então, quando o Leandro Quadros sempre apresenta esse tipo de argumentação, ele se esquece de fazer essa comparação. Babilônia são vocês porque não creem em Ellen White, na guarda do sábado, na reforma de saúde, na mortalidade da alma. Então, por causa disso, as demais denominações estão perdidas, não são de Deus, embora dizem que há salvos em todas elas.
Porém, para que você avalie a Igreja Adventista, não pode ser invocadas as crenças distintivas, mas sim as crenças da ortodoxia cristã, que eu já mencionei aqui, que há roupagens complicadas nessa defesa. Então são 2 pesos e 2 medidas. Aqui o Leandro Quadros convida as pessoas a lerem as obras oficiais do Adventismo, e é ali mesmo que nós encontramos essas coisas. Não precisamos aí, como ele sempre tenta desqualificar os críticos, né? Mas nós não precisamos, de fato. Ele até convida para ler a obra Questões sobre Doutrina. Se você reparar nas notas ali, você vai notar que mesmo George Knight reconhece que a apresentação das informações pelos delegados adventistas ali para Walter Martin foram manipuladas, né? Não foram completamente lúcidas e esclarecedoras, porque eles omitiram coisas sobre a natureza pecaminosa de Jesus, sobre a doutrina da Trindade, enfim. Então não é como ele diz, tá? Então a Igreja Adventista é de fato uma seita por suas crenças distintivas serem a marca de uma igreja visível verdadeira, né? É o que eles defendem também. A única igreja visível verdadeira é a Igreja Adventista do Sétimo Dia por causa de suas crenças distintivas. E as demais são Babilônia, porque não creem nessas doutrinas distintivas, apesar de possuírem as doutrinas centrais da fé cristã que a Igreja Adventista diz possuir, tá? Então, o chamado 2P